Tens fugas com fraldas reutilizáveis ou simplesmente estás a começar e não sabes o tipo de absorção que precisas, ou digamos, não o tipo, mas a quantidade de absorção que precisas. É isto que eu te vou explicar neste vídeo, desde os tipos de absorventes, passando por como reforçar em recém-nascido, até depois, quando já são fraldas de tamanho único que servem até desfralda. Como saber quanta absorção precisas? A resposta a isto pode ser um bocado complexa, mas vamos simplificar. Eu não consigo dizer qual é a quantidade de absorção que o teu bebê vai precisar, porque vai depender da fase em que ele está e da quantidade de xixi que faz, que varia muito de bebê para bebê. O que é que sim é certo? É que a primeira coisa que deves fazer é usar todos os absorventes da fralda. Se for uma fralda de bolso, regra geral, eles incluem 2 absorventes e o que faz é usar os 2 absorventes. Se o bebê for muito pequenino ainda para usar os 2 absorventes porque fica muito volumoso, há outras opções que vamos falar durante este vídeo, mas tenta sempre usar o absorvente, a absorção total da fralda, que é para testar se podes reduzir absorventes ou se precisas ainda de acrescentar um reforço. Essa é a regra geral com os absorventes. Depois, o que é importante saber é os tipos de absorventes que existem. E há vários tipos de absorventes. Temos os absorventes que são boosters, que isto não é bem um absorvente, isto é, digamos, uma camada de tecido, aliás, normalmente são 2 camadas, este também tem 2 camadas, este é da Ecopipo, há várias marcas e há várias formas de absorventes, este é um booster e este também é um booster, os dois são em bambu. Depois o que há? Há absorventes, por exemplo, este aqui é em algodão e é assim, ok? Há outros absorventes assim, absorventes mais compridos, absorventes mais curtos. Este, por exemplo, é da Mama Koala e ele tem cânhamo, bambu e microfibra no centro, portanto é um absorvente fixe porque combina rapidez da microfibra com a alta capacidade do cânhamo, é um absorvente fixe. Há mais. Este, por exemplo, é um absorvente que é assim. É quase como se fosse uma predobrada e tu depois dobras, portanto há muitos tipos de absorventes, tudo pode ser usado como absorvente até uma t-shirt. Isto é uma predobrada que podes usar como predobrada ou como absorvente, sobretudo dentro das fraldas de bolso, funciona muito bem. E isto aqui é uma musselina, a típica musselina da antiga, está dobrada assim, eu faço um retângulo. E isto é um absorvente e isto é um ótimo reforço para fraldas noturnas, por exemplo. Ou só para ser usado assim durante o dia, dentro de fraldas de bolso que não incluam absorventes, porque há muitas marcas que agora não incluem os absorventes na fralda de bolso. Isto são tipos de absorventes, ok? Como é que podemos definir? Temos musselinas, temos predobradas, temos... Isto não seria bem um tipo, é como se fosse uma predobrada, isto é um absorvente de algodão escovado. Temos reforços normais, que são absorventes como este, e temos... boosters, ok? Portanto, estes seriam os tipos de absorventes, depois há vários tipos de tecido, desde a microfibra, que é um tecido sintético, até o cânhamo, que é o tecido mais absorvente de todos e um tecido natural. Esta vai subindo em capacidade de absorção, mas também diminui em velocidade. Por isso é que eu vejo muitas vezes algodão misturado com bambu e com cânhamo, que é para serem rápidos e muito absorventes ao mesmo tempo. E agora, sabendo isto, como é que fazes? Vou-te explicar como é que vais reforçar fraldas de vários tipos. Primeiro vamos começar com fraldas de recém-nascido. E com as fraldas de recém-nascido temos algo que é muito particular. É que elas são tão pequeninas que nenhum absorvente ou nenhum booster, okay, vai servir, porque elas são muito pequeninas e o que acontece é que os absorventes são maiores que elas, ok? Ou seja, não consegues usar isto como um reforço. Mas o que é que podes usar como reforço? Podes usar toalhetes. Desde que eles sejam em tecidos naturais, sejam algodão ou bambu, normalmente são bambu ou algodão, há alguns de microfibra, se for microfibra, nunca em contacto com a pele do bebê, dobras isto ao meio e colocas dentro das fraldas. Estas fraldas foram minhas, foram usadas na bebê. Esta aqui eu não precisei de reforçar porque ela é feita em algodão e cânhamo e o que eu fazia era, na zona em que eu preciso da maior absorção, dobro, porque assim aqui duplica a absorção e depois tenho aqui o absorvente, ok? O de cima, que assim não tenho dobras em contacto com a pele da bebê. E aqui, esta fralda sim precisa de colocar absorção, esta é uma Lil Joy, uma fralda muito pequenininha e o que eu fiz foi, peguei num toalhete, dobrei assim a meio e coloquei aqui no meio da dupla virilha. Isto funciona muito bem para eu conseguir usar a fralda recém-nascida o máximo tempo possível até ela já não servir. E é assim que se reforçam fraldas de recém-nascido. Há mais tipos de fraldas de recém-nascido.
Mais para o final do vídeo vou-te mostrar outra fralda recém-nascida e como é que eu a reforcei para a durar o máximo tempo possível e dormir na noite inteira, mas isto é o que precisas. E até temos outro vídeo que podemos deixar aqui específico sobre como reforçar fraldas para recém-nascido, porque há mais formas de fazer e eu sei que podes estar interessado nisso. Portanto, vamos agora passar aos tamanhos únicos e como reforçá-las para bebês pequenos. Então tenho aqui vários exemplos, tenho aqui várias marcas. Elas estão prontas para usar neste momento, mas eu vou desmontá-las e vou-te mostrar como é que eu fiz isto para um bebê recém-nascido. Porque os bebês recém-nascidos, na maioria dos casos, não têm tamanho suficiente para usar fraldas de tamanho único. Mesmo elas estando todas fechadas como estão estas, que ainda servem na minha bebê que já tem mais de 7 kg, eu não consegui usar isto logo na primeira fase. Comecei a usar, ela tinha já uns 2 meses, mas até lá fomos usando tamanhos recém-nascidos, depois passamos para estas e quando começamos foi preciso então usar isto de uma forma específica, porque senão eram muito grandes. Vamos aqui pôr elas de lado. Este caso, esta fralda de bolso inclui 2 absorventes, são assim, eles colam assim. Então o que é que eu fiz? Enquanto ela era pequenina, com uns 2 meses e até bem pouco tempo, portanto começámos a usá-los a 2 semanas, ou seja, até ela ter 4 meses e meio, nós usámos esta fralda com este absorvente. O que é que acontece? Como ela faz muito xixi, ela está toda fechada em altura, como podes ver, mas como ela faz muito xixi, só isto não era suficiente. Então, para não acrescentar muito volume, o que nós fazíamos era colocar um booster, que é super fininho, como podes ver aqui, ele é muito fininho, e eu colocava isto na zona do xixi. Assim consigo usar a fralda sem muito volume num bebê pequenino. Okay? Isto é uma das formas de usarmos então as fraldas de tamanho único em bebês pequeninos. Sempre com o cuidado de que o tamanho mínimo da fralda seja para o tamanho do nosso bebê, para o peso do nosso bebê. Okay? Isso é muito importante em bebês pequenos. Este aqui é um exemplo. Por exemplo, esta fralda é da Imagine Baby, está toda fechada na altura, portanto, ainda não começamos a abrir as molas desta fralda. E agora estou a usá-la assim. Tenho aqui um absorvente, por acaso é de outra marca. Este absorvente é, se não me engano, em bambu e algodão. E ela inclui só um absorvente, ou seja, o que é que acontece? Enquanto ela era pequenina, eu consigo usar só um absorvente, porque é mais do que suficiente para ela. Depois, posso então, para não acrescentar um absorvente grande que me acrescenta volume, fazer o mesmo que fiz nesta, acrescentar um booster. E quando ela já cresce como agora, nós conseguimos colocar um segundo absorvente. Se não se faz assim, coloca-se os 2 absorventes juntos, senão depois lá dentro é complicado abri-los. E colocamos estes absorventes assim. Isto vai-me dar quase certeza até ela desfraldar, okay? Porque nós durante o dia temos de fazer trocas frequentes e à noite usamos outro sistema, que também te vou mostrar neste. Mais um exemplo. Porquê? Eu escolhi esta fralda porque ela tem um tipo de absorvente diferente. É como aquele que eu mostrei que era tipo o de algodão escovado, mas esta é como se fosse uma predobrada. Ela tem mistura de bambu, algodão e cânhamo, se eu não estou em erro, depois corrijo no texto, e ela dobra-se assim. Para bebês grandes, dobras assim e fica a fralda toda aberta com a absorção. Para bebês pequenos, dobramos no sentido contrário e ela fica assim. Se eu precisasse, então, adicionava mais um absorvente, mas não precisa. Esta tem ótima absorção e eu coloco assim. Ela ainda, já abrimos uma molinha, ok? Porque esta já não ficava todo bem. Já tem uma molinha aberta. O facto de abrirmos as molas não quer dizer que elas não vão servir depois até o desfraldo, ok? É só mesmo porque tem a ver com o tipo de ajuste. Olha, esta aqui até já temos 2 molas abertas, que é para garantir que fica bem na pernoca. E esta aqui, o absorvente desta fralda é diferente e a evolução deste absorvente foi diferente. O absorvente é assim, ok? Portanto, são 2 peças e ele cola aqui. Então o que é que acontecia? Esta sim eu consegui usar mais cedo. Penso que ela devia ter mais ou menos 1 mês e meio quando começámos a usá-la, toda fechadinha, e primeiro usei com este absorvente dentro. Quando este deixou de ser suficiente, experimentei e por acaso com ele não tem muito volume, tem menos volume do que os outros 2 que mostrei. Eu junto a isto, ele é anatómico, vai fechar entre as pernas, não tem tanta abertura de pernas e fica muito bem já a partir de 1 mês e meio, não mentira, a partir dos 2 meses já estávamos a usá-la assim e até agora tem absorção suficiente para ela, que nós precisamos mais ou menos 2 horas. Se eu quisesse podia deixá-la mais tempo, que por acaso esta manhã aconteceu, esquecemos de mudar a fralda, esteve 4 horas com uma fralda igual a esta e aguentou perfeitamente.
Mas o que é importante reter aqui desta parte do vídeo é que, dependendo do tipo de fralda que tu tens e dependendo do tipo da quantidade de absorventes que ela inclui, vais ter de fazer estes jogos. E como viste, podes usar vários absorventes de várias marcas dentro da mesma fralda. Por isso é que este vídeo eu comecei com os tipos de absorventes, que é para ver que tu escolhes como é que tu queres misturar os absorventes para eles funcionarem para ti, ok? O que eu tenho feito, vou adicionando alguns absorventes ou outro. Absorventes extras não tenho muitos, tenho à volta de uns 6 de cânhamo, que é para reforçar as fraldas quando eu preciso. Agora já não uso tantos boosters e fiquei com à volta de 8 boosters extras, que quando eu precisar mais para a frente é o que eu vou colocar dentro das fraldas. Assim garanto que eu não tenho muito volume e não comprimo as fraldas com absorventes. Embora estas fraldas todas que mostrei aqui tenham o bolso grande, tu não tens de ter sempre cuidado para não colocar demasiado absorvente, porque a quantidade exagerada de absorventes vai fazer que eles comprimam e depois há fugas. Por isso é que estou a focar tanto neste vídeo na mistura dos diferentes tipos de absorventes e nos diferentes tipos de tecido, que é para o dia é indiferente, a não ser que o bebê seja muito grande. Se for muito grande, o que fazes é como nesta fralda. Esta fralda que é da Imagine Baby, o absorvente que ela inclui é um absorvente de microfibra. O que é que acontece? Esse é o que fica do lado de cima. Eu neste momento não preciso que ele esteja de cima, por isso é que eu não o coloquei, mas daqui por uns meses, sei lá, ela neste momento vai fazer 5, portanto, daqui quando ela tiver a volta de 7, 8 meses, eu sei que ela aí vai fazer mais xixi, é o que costuma acontecer. O que acontece é que eu vou colocar o absorvente de cânhamo do lado de baixo, o absorvente de microfibra em cima, porque assim a microfibra atua como rápido a absorver e o cânhamo fica por trás a fazer de backup aos poucos. É assim que reforças a fralda de bolso para o dia. Como é que podes fazer mais com as fraldas de bolso, já que tenho esta, vou deixá-la aqui, é usar predobradas. Por isso é que eu recomendo muitas vezes as pessoas, quando começam na fase recém-nascido, usarem predobradas, porque servem como reforços. Vais pegar numa predobrada, ok? E até podes usá-la assim toda na fralda, mas imagina que não tinhas absorventes extra, mas tens predobradas. Pegas na predobrada, colocas assim com o absorvente e colocas dentro do bolso. Isto é dos melhores reforços que há. Podes fazer isto com predobradas ou com musselinas, que funciona igual. Colocas, dás uso àquilo que já tens, continuas a usar as predobradas que eram no tamanho recém-nascido e já está. Ela está assim um bocado atafolhada porque está fechada aqui, mas se eu abrisse as molas, porque isto só é preciso mais para a frente, abrindo a mola da fralda, fica tudo direitinho. Vamos fazer isto bem. Fica tudo direitinho dentro da fralda e temos uma fralda excelente para usar de manhã ou de tarde com boa absorção para aguentar 3 ou 4 horas. Okay. No meu caso, não sei se eventualmente se poderá acontecer por causa da pele sensível da pequena, mas isto é o que é o normal, ok? Temos uma fralda que vai aguentar muitas horas num bebê que faça muito xixi. Predobradas ou musselinas. Tens montes de formas de combinar absorventes, tu decides como é que eu faço, está bem? Mas aqui tens as dicas, só resumindo, porque acho que está a ficar um bocadinho longo. Vais pegar então nos absorventes de microfibra que ficam em cima quando é preciso a rapidez de absorção e depois por baixo combinas os outros absorventes naturais. Podes fazer o que eu fiz agora então com a predobrada, usá-la como reforço. Podes fazer sanduíches de absorventes, que basicamente o que eu fiz foi... deixa-me aqui tirar. Podes fazer uma sanduíche de absorventes, por exemplo, assim. Normalmente o que acontece é que é o cânhamo que fica aqui. Deixa-me mostrar-te mesmo que é para sermos específicos, porque eu sei que às vezes é abstrato. Então, tirar isto. Esta fralda da Pim Pam, ela inclui 2 absorventes. O que é que fazes? Pegas no absorvente de cânhamo, pode ser de qualquer marca, colocas no meio e esta da sanduíche de absorventes funciona muito bem. Outra opção seria os 2 absorventes de cânhamo e uma predobrada no meio. Outra excelente sanduíche de absorventes que funciona muito bem. Tens de ter sempre, como isto tem muito volume, é de garantir, vamos ver que eu nunca o fiz com esta fralda, desde que nada fique comprimido, podes usar. Aqui, esta fralda é um bocadinho mais estreita, mas dá. Ou seja, desde que consigas na mesma colocar aqui, sem ficar tudo atafolhado, consegues colocar. Lá está, molas fechadas, aqui atrás fica demasiado atafolhado. Abrimos a fralda, que é para imitarmos um bebê grande, ok? A minha menina ainda não está lá, mas é isto que eu vou fazer no futuro, se for preciso. E já está. Está aqui qualquer coisa dobrada. Tinha ficado o bolso cá dentro.
Pronto, já está. Temos aqui então mais uma fralda com uma sanduíche de absorventes com uma predobrada. E assim, isto é normal acontecer nos bebês, nem todas as pessoas precisam, mas é uma forma de teres várias dicas e várias formas de combinares aquilo que já tens para usares e dar uso sempre ao que tens em casa primeiro, antes de comprar seja o que for. Agora, vamos ver como é que reforças as fraldas da noite, porque é a fralda mais complexa de reforçar, mas eu vou simplificar isso para ti. Vou falar, digamos, de 3 coisas na forma em que ajustas ajustadas. Vou-te falar como reforçar ajustadas de recém-nascido, como reforçar a fralda da cesta, que no meu caso é algo que eu preciso de fazer, ainda não, mas eventualmente vai ser preciso, e como reforçar a fralda da noite. O que é importante saberes antes de veres o resto do vídeo é que, se não sabes o que é, isto é um sistema de 2 peças, acho que eu mostrei até agora, eram todas fraldas, tudo em um, ou fraldas de bolso, e nos sistemas de 2 peças não há impermeabilização da fralda, ou seja, precisas de combinar a fralda com uma capa, pode ser diferentes marcas, não precisa ser a mesma marca da mesma ajustada, é usares uma capa com uma ajustada qualquer e vai funcionar tudo bem. Se tiveres alguma dúvida, pergunta sempre se são compatíveis ou não, mas a regra geral, desde que tenham a parte de baixo larga, tem espaço para tapar toda a ajustada, que é isso que precisas ver numa capa. Então, vamos aqui ver 3 ajustadas. Começamos pela da recém-nascida e eu vou-te mostrar como é que evoluiu a absorção, no meu caso, para que depois possas ver também para ti. Esta ajustada é da Popolini, ok? E ela chama-se, mentira, esta é a da recém-nascido, a grande chama-se One Size, mas é muito parecida a esta que está aqui. E como é que ela é? Ela tem aqui o centro, o absorvente, e ela inclui já um absorvente extra, que cola com molas. E ela coloca-se assim, ok? E fechas a fralda. Aí está ao contrário. Portanto, colocas assim, o absorvente, então. Fechas na fralda e está feito, ok? Só que, como é óbvio, num bebê recém-nascido, isto é muito grande. Este tipo de fraldas, o que acontece é que o painel frontal desce, onde vai o absorvente, desce a parte da frente e consegues então fazer isto. Colocas isto e assim. Na minha filha, mesmo assim, ela era grande quando ela nasceu, tinha mais 4 kg. Isto assim era muito grande, era volumoso. Então o que é que aconteceu? Absorvente extra, fora. Usas a fralda assim primeiro, isto vai acontecer também com as fraldas de tamanho único, já lá vamos. E o que é que acontece? Quando isto deixa de ter absorção suficiente, acrescentamos o absorvente que a fralda inclui. Colocamos assim. O que é que aconteceu também, só mesmo para teres noção? Pode acontecer o mesmo que me aconteceu a mim, que é não conseguir ajustar a fralda ainda assim toda aberta, então deixes e usas o absorvente por dentro sem estar preso. Portanto, é o que eu digo sempre, isto é como se fosse um puzzle, só que tu vais misturando as formas do puzzle como tu queres. O que é que acontece? Estas fraldas assim podem não dar sempre para aquilo que nós queremos e nós temos de estar preparados para a evolução da capacidade da absorção que a fralda precisa. Não é preciso andar a inventar, ok? Podes usar outros absorventes que já tenhas, foi o que eu fiz. Quando esta fralda deixou de usar, e eu usava sobretudo para a noite e para as cestas ela sim era mais do que suficiente, mas para a noite eu deixei de a mudar à meia da noite porque ela ficava muito desperta e queria que ela dormisse, como é óbvio, não? Acordava sempre muitas vezes, mas não ficava tão desperta se eu não lhe trocasse a fralda durante a noite. Então o que eu passei a fazer foi, esta fralda ela usava mais ou menos 6 horas e aí é que eu mudava a fralda. Mas, como ela faz muito xixi, da noite e de dia, não deixou de ter capacidade de absorção para as 6 a 8 horas que eu precisava na altura. Então o que é que aconteceu? Peguei numa predobrada e coloquei-a aqui, podes colocar ou assim, ou por cima do absorvente. E isto fez com que eu já tivesse, já fosse possível usar esta fralda durante a noite, ok? Sem ter de a mudar. Sempre com uma capa, não te esqueças, fraldas ajustadas com uma capa. Depois, o que é que acontece? Ela foi crescendo, a fralda deixou de servir porque já não apertava. Deixou de ser uma questão da capacidade de absorção, mas sim do tamanho da fralda, e então tínhamos de passar para os tamanhos únicos ou fraldas por tamanho. Nós quase todas as fraldas que temos ajustadas são de tamanho único, ou tamanho 2, que é como se fosse um tamanho único, e acontece o mesmo. Primeiro usamos a fralda assim, que é o que estamos a fazer neste momento, ok? Esta fralda é uma fralda da Popolini, por acaso também, é uma Ultra Fit, ela inclui já este absorvente e nós desde que a começamos a usar, como ela faz muito xixi, precisamos logo deste absorvente. Então ela usa sempre isto assim para dormir. Eu não uso esta fralda de noite, não tenho capacidade suficiente e se ficaria muito volumosa para usar de noite, então uso outras coisas.
Mas isto seria o que tu farias e é o que eu uso, é o meu sistema de eleição para dormir. Para as cestas uso esta então e para as noites uso outra. O que é que acontece para a noite? Para a noite precisamos sempre de uma fralda que nos aguente 10, 12, 14 horas, ok? Se tivermos a sorte dos bebés dormirem tanto. Esta fralda é da Petit Loulou, eu tenho várias marcas que gosto, mas isto é só um exemplo, ok? Esta é da Petit Loulou, ela vem assim, ela inclui este absorvente, que o que eu comecei a fazer no início era reforçar assim, como ela é uma menina, é aqui onde eu preciso a capacidade máxima de absorção. Isto deixou de ser suficiente e neste momento estamos a usar assim. Temos este reforço extra, é deles também, é da Petit Loulou, adoro esta fralda e uso com uma capa qualquer, ok? Nunca esquecer a questão das capas quando se usam fraldas ajustadas, sempre colocar a capa. O que é que eu prevejo para o futuro? Ou que ela continue a usar sempre as fraldas assim e que faça sempre muito xixi, ou que seja preciso um reforço extra, que foi o caso com o irmão. Então o que é que eu vou fazer para essa altura? Tenho duas opções. Ou adiciono um absorvente de cânhamo aqui no meio, que isto seria uma das primeiras coisas que eu faria, que a partida será mais do que suficiente, ou se não, vou pegar numa predobrada, uma predobrada qualquer das mais pequeninas, que é para não acrescentar muito volume à já volumosa fralda, colocamos a predobrada assim e temos uma fralda de noite para aguentar 12, 14 horas, ok? Isto aconteceu com um mano que ele fazia muito xixi, com ela também já está a fazer muito xixi logo de início, e é assim que tu reforças fraldas ajustadas para a noite. Como estás a ver, é sempre uma mistura das absorventes que já tens, que usaste em diferentes fases, e combinas sempre com a questão de não ser demasiado volumosa, nem comprimir os absorventes, e tens fraldas que funcionam muito bem, melhor que fraldas descartáveis a nível da absorção, que aguentam a noite inteira e que aguentam durante o dia 3 ou 4 horas. Lembra-te sempre da frequência de trocas dos bebês. Isto das 12 horas deve sempre seco é para a noite, é só na fralda da noite. Durante o dia, os bebês recém-nascidos devem ser mudados a cada 2 horas no máximo, e os bebês que já usam tamanho único, ou seja, já com 3, 4 meses, passam a ser mudados de 3 a 4 horas. Eu não consigo fazer isso porque a minha menina tem a pele muito sensível e fica assadinha facilmente, mas, regra geral, é isto que acontece. Por isso é que vês que a média de utilização das fraldas é de 8 fraldas por dia, porque é mais ou menos isso, é a noite toda com a mesma fralda e depois durante o dia serem trocados a cada 3, 4 horas. Se tiveres alguma dúvida mais sobre a absorção, fala connosco para te ajudarmos. Espero que este vídeo te tenha ajudado e te ajude no futuro a usar as fraldas reutilizáveis, porque o que nós queremos é simplificar o uso das fraldas reutilizáveis com informação. Lembra-te de subscrever o canal, entrar na newsletter onde partilhamos muita informação como a que viste neste vídeo, e se ainda não fizeste o nosso workshop gratuito, inscreve-te, tens o link aqui em baixo para o fazer. Qualquer dúvida, lembra-te que estamos aqui para te ajudar a usar fraldas reutilizáveis de forma simples.